Bom dia, amados. Uma ótima, abençoada semana para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Daniel. Por que eu gosto tanto do livro de Daniel? Veja o fato de que Daniel foi acusado e foi jogado pelo rei e seus funcionários numa cova cheia de leões. E o fato que eu gosto muito de Daniel é que ele não parou um segundo sequer para prestar atenção nesses leões famintos. Ele nem ligou para os leões, ele não foi lutar com os leões. Ele manteve os seus olhos fixos em Deus, nunca desviou os olhos de Deus. E o que aconteceu é que no outro dia Daniel estava vivo, para assombro de todos. O livro de Daniel foi escrito pelo próprio Daniel quando ele estava cativo na Babilônia. Isso ocorreu por volta dos anos 605 e 635, mais ou menos, antes de Cristo. O livro de Daniel faz parte dos 5 maiores profetas. Como nós já explicamos, maiores profetas não significa que eles são mais importantes, mas são os maiores livros de profecias na Bíblia. E daí a semana que vem nós vamos começar os menores profetas, que são os livros menores. O motivo de Daniel escrever esse livro é simplesmente convencer o povo israelita que estava no exílio de que Deus é soberano. E também na sua obediência a Deus, e Deus através dele passa muitas profecias, e muitas são apocalípticas, que estão no livro de Apocalipse também, onde, por exemplo, fala da besta do Apocalipse. Os capítulos de 2 a 7 foram escritos no aramaico e todos os outros capítulos no hebraico. O aramaico era a língua falada pelo Império Antigo. Já os israelitas falavam a língua hebraica. O livro começa falando sobre Daniel e seus 3 amigos que foram levados cativos ao exílio. E eles, ao chegar lá, eles começaram a servir no palácio real. Mas se recusaram a se aderir aos costumes, a se reverenciar ao rei. E nós vamos ver o que é que aconteceu com eles. Para entender sobre Daniel e seus 3 amigos, vou colocar aí na tela para vocês que os nomes deles foram mudados. De israelita, eles passaram a ter um nome babilônico. Muitas pessoas não entendem muito bem essa transição e pensam que está falando de outra pessoa, mas na realidade são as mesmas pessoas, tanto no capítulo 1, versículo 11, quanto no capítulo 3, versículo 19. Começou com os nomes israelitas e depois, no capítulo 3, já foi citar o nome deles como babilônios. Daniel começa muito mal porque ele rejeita as tradições e é condenado. Mas aí aconteceu que o rei teve um sonho que nenhum dos astrólogos conseguiram decifrar.
E daí, um certo dia, Daniel ficou sabendo e ele, com a ajuda de Deus, ele conseguiu decifrar esse sonho para o rei. E aí começou um problema para Daniel, porque os funcionários, os astrólogos que trabalhavam para o rei, começaram a ficar com muito ciúme dele. Esse primeiro sonho do rei era sobre uma estátua formada por 4 metais e barro. Essa estátua representa uma sequência de reinados em que Deus iria destruir como destruiu a estátua, para mostrar a sua soberania. O capítulo 3 vai falar dos 3 amigos de Daniel que também se recusaram a seguir os costumes, a reverenciar o rei e foram condenados. Eles foram jogados numa fornalha de fogo ardente. Mas com a graça de Deus, eles foram salvos. E daí no final nós vamos ver que o rei passa a acreditar que o rei desses amigos de Daniel é o rei verdadeiro. Capítulos 4 e 5 vão falar do rei Nabucodonosor e do seu filho príncipe Beltesazar, que eram muito orgulhosos por causa do seu poder imperial. Deus aparece em sonho a eles. E a situação do princípio se repete porque os astrólogos novamente não conseguiram decifrar esses sonhos. E Daniel acabou os decifrando. De acordo com a interpretação de Daniel, tanto o pai como o filho, eles deveriam se humilhar para Deus, se sujeitar a Ele, mas ambos rejeitaram essa ideia. O pai, com o tempo, ele começou a aceitar Deus, mas o filho não. Porque Daniel se mostrava muito sábio e ele decifrando corretamente esses sonhos, as coisas passaram a acontecer. Os astrólogos, os funcionários do rei, ficaram com muito ciúme e já sabiam das intenções do rei em elevar Daniel como uma espécie de chefe dos astrólogos.
Então eles começaram a procurar algo para incriminar Daniel, mas nunca encontraram. Eles convenceram o rei a assinar uma ordem dizendo que nos próximos 30 dias ninguém poderia orar a nenhum ser humano ou divino. E Daniel sabia disso, mas ele não vivia sem orar. E ele, ouvindo isso, ele foi fazer a sua oração e foi pego. O que aconteceu? O rei não teve saída, ele teve que condenar Daniel e jogá-lo naquela cova cheia de leões famintos. Daniel passou a noite naquela cova, ele nem se importou com os leões, firme, orando ao Senhor Deus. E pela manhã ele estava vivo. Quando abriram a cova, ficaram muito surpresos porque Daniel estava vivo e glorificando a Deus.
Então, o rei ordenou que essas pessoas que acusaram Daniel injustamente e suas famílias fossem jogados na cova dos leões para serem devorados. E eles todos morreram. Dos capítulos 7 a 12, Daniel vai ter visões e revelações através de sonhos. Daniel sonha com 4 bestas. Cada uma dessas bestas simboliza um dos reinados, e uma dessas bestas é a mais diabólica. Esse sonho ele é apocalíptico, porque está no livro de Apocalipse também. Daniel teve dificuldades em entender esse sonho, porque envolve muitas coisas do futuro. Então apareceu uma figura angélica para ajudá-lo a decifrar tudo o que estava falando nesse sonho. No capítulo 8, Daniel tem um outro sonho que revela através de um bode e de um carneiro sobre os reinados persa e grego. No capítulo 9, Daniel resolve consultar as profecias do profeta Jeremias e ele faz uma oração a Deus porque ele descobriu que o profeta Jeremias tinha revelado que os israelitas ficariam 70 anos no cativeiro e depois eles retornariam para a terra deles. Então Jeremias fez as contas e chegou à conclusão que já era quase os 70 anos que eles estavam lá na escravidão. E daí essa oração era para interceder pelo povo israelita, para que Deus realizasse as suas promessas e eles pudessem retornar para as suas terras. Um anjo aparece e fala com Jeremias que os israelitas ainda continuavam sem se transformar e que eles iriam passar um pouquinho mais ali.
O livro encerra entre os capítulos 10 e 12, onde acontece a terceira visão do profeta Daniel, mostrando novamente a sequência dos reinados, que é Pérsia, Grécia, Alexandre o Grande, os reis menores e o rei do norte e a invasão, mostrando que Deus irá confrontar essas nações rebeldes e no final ele reinará. O livro foi escrito para trazer esperança. Veja que toda pessoa que tem fé, ela tem esperança, porque é através da fé que a gente espera que Deus vai cumprir as suas promessas. Este mundo está passando por um tempo muito difícil, o nosso país e outros países. Mas nós cristãos não devemos em momento nenhum nos desesperar ou preocupar, porque tudo está escrito e Deus revelou o que é que vai acontecer. Tudo que a gente tem que fazer é a gente permanecer na palavra de Deus, permanecer com uma atitude cristã, reta, acreditar em Jesus como nosso Salvador, arrependendo dos nossos pecados, e aí a gente não tem nada a se preocupar. Então, existe aí uma revelação árdua para todas essas nações, mas também existe uma esperança para aqueles que acreditam no Pai. A profecia de Daniel está citada no livro de Apocalipse, em que Deus vai confrontar a besta do Apocalipse. E isso aí não é nada diferente do que aquilo que está acontecendo hoje em dia. Pessoas adorando o ser humano, pessoas dizendo que ser humano é santo. E estão numa idolatria muito grande, estão sendo comandadas por um ser humano, que é a besta do Apocalipse. Mas no final, Deus irá confrontar essa besta, e todos eles serão julgados e irão enfrentar as consequências desse julgamento, porque Deus é soberano, e o ser que nós devemos amar acima de tudo é o nosso Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas, está nos mandamentos da lei de Deus, e é uma coisa que todos nós temos que cumprir. Que Jesus nos abençoe abundantemente e nos mostre a sua verdade, porque a sua verdade nos libertará. E que ela nos liberte de todos os falsos profetas, os falsos ídolos, e que nós todos voltemos para Ele, o nosso Deus, Pai, e aquele que é responsável pela nossa existência. Um bom dia, muita paz no seu coração, que Jesus te abençoe abundantemente.